Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Começar essa edição agradecendo muito a sua audiência e pedir para ficar com a gente até o finalzinho do programa, porque hoje nós estamos recebendo o chefe Heraldo Oliveira. Muito obrigado, chefe. Ele que é gerente do CTH do Senac Amazonas. Chefe Heraldo, um prazer recebê-lo aqui no Amazonas Acontece. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Nós é que agradecemos em nome do Senac também por estarmos aqui com você, compartilhando, né, os nossos conhecimentos, as nossas rotinas e um pouco da história. Muita história, hein, chefe? Para a gente começar, então, para quem está nos assistindo, o Amazonas Acontece de hoje, falar um pouquinho sobre a sua formação. A formação, falar um pouco da história. É uma história lá do interior de Minas Gerais, de uma família em uma cidade a 100 quilômetros da capital, chamada Entre Rios de Minas. E Entre Rios de Minas, a primeira padaria da cidade foi dos meus avós paternos, onde o meu pai agregou, quando meu avô aposentou, essa padaria. Então, Sim. Eu nasci no seio de uma padaria. E, ao mesmo tempo, a mãe professora. Então, o pai trabalhava muito na área da gastronomia e a mãe dava aulas o dia inteiro na educação como professora de língua portuguesa, a Jussara e o Heraldo. E aí, a mãe vai estudar, né, para progredir. Sim. O estudo é tudo na vida para um ser humano, sempre defendendo, né? E ela não está errada. E o pai, o trabalho, tem que trabalhar, dignificar, né, toda aquela situação. E aprendi muito o ofício, né, da panificação, da gastronomia, nessa área da confeitaria também, lá no interior, com eles, com o pai e estudando com a mãe, sendo um pouco também professora particular, né, na época, ajudando lá a passar de ano, né? Então, chega num momento, uma cidade pequena, 15 mil habitantes, você tem que ir embora. Claro, você termina crescer, né? o antigo segundo grau, né? Não tinha mais o que fazer ali, na faculdade e outras coisas. Aí fui para Belo Horizonte, cedo, porque eu pela mãe ser muito exigente, eu não podia repetir o ano. Claro. Né? Então, sempre fui um aluno ali para poder estar concluindo as séries e fui para a capital, com 17 anos de idade. Não muito diferente dos demais, morar com parentes, né? Sim, e ali para ajudar, né, nesse... Primeiro emprego de carteira assinada, com 18 anos de idade, não poderia ser diferente, padaria. Olha só, sempre, né? Um caminho ali. Sempre. Aí, a partir daí, eu fui desenvolvendo. Entrei na faculdade de gastronomia, em uma das primeiras turmas, quando instalou a gastronomia no Brasil. Então, um curso novo na época, isso no início dos anos 2000. Né? Então, essa formação veio, mas antes eu havia conhecido a Faculdade de Engenharia de Alimentos, e cheguei a fazer engenharia de alimentos durante 2 períodos. Sim. Mas não era aquilo ainda, porque a engenharia de alimentos ela é muito cálculo, matemática, embora eu goste, mas não tinha panela, não tinha fogo, não tinha emoção. Tá? Que a gastronomia proporciona. Bom, aí conheci o Senac, depois de formado, e queria especializar, precisava de especializar. Já nessa época, já gerenciando casas, confeitarias, panificação, restaurantes em Belo Horizonte e entrei num MBA, chamado MBA em Gestão Gastronômica e Hoteleira do Senac Minas na época. Lá nós fizemos essa pós-graduação, eu aperfeiçoei em Engenharia de Cardápio e fizemos um projeto muito importante a nível estadual, isso já no fim do MBA, chamado Talento Profissional. E ganhamos em primeiro lugar no estado esse projeto e fomos condecorados como talento profissional do Senac. A partir daí a vida tomou um rumo diferente. Né? Não dava mais para poder trabalhar como CLT naquele momento. Eu precisei de abrir uma empresa, fui convidado pelo Senac
para poder participar de um processo seletivo para ser professor do próprio curso que eu estudei. Aí comecei a dar aula na pós-graduação. Foi muito bacana, porque isso me trouxe aqui para Manaus. Sim. E é importante salientar que nós precisamos de valorizar muito a nossa gastronomia. Eu percebo Manaus, o Amazonas, como celeiro da gastronomia brasileira. Lá fora, o nosso sonho dos formados em gastronomia é vir para cá. Olha só. Conhecer aqui pela fartura que se tem dos ingredientes, né, dos peixes, da fauna, da flora, da história cultural, social, de todo esse contexto, né, que o Estado entrega. E viajando o Brasil já, nessa formação já pelo Sebrae também, pequenas consultorias, o Sebrae levava parceria, vai para tal região brasileira, vai para tal região brasileira. Falei, opa, tá aí uma oportunidade. Como eu não saí do Brasil, e o nosso país é um país muito rico na gastronomia, eu vou ter que tentar o objetivo era se especializar na gastronomia brasileira. E aproveitei as viagens. E comecei a rodar o Brasil, não só trabalhando, mas entendendo a cultura gastronômica daquela região. Estudando, vendo as técnicas, melhor, né, exatamente, experimentando. Indo também na baixa gastronomia. O que é a baixa gastronomia? É a gastronomia de rua, é a gastronomia de feira, é a gastronomia que a gente chama de raiz mercado, também, né? Do mercado. Só. A gastronomia do mercadão. Aquela que você entra e aí você vê de tudo um pouco. Né? Que maravilha. E aí fui aperfeiçoando, entendendo isso. Aí veio a matemática também para poder gerir na engenharia de cardápio, para poder fazer aí essas questões de cálculos, de custo de mercadoria vendida, aperfeiçoando nesse estudo. 2 professores lá nos Estados Unidos desenvolveram no início dos anos 80, é o Casavanas e o Smith, o nome dos 2 professores, essa técnica de estudo da engenharia de cardápio, que muitas pessoas acham que é o cardápio, mas não. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta, né? Porque na sua biografia tem a questão da engenharia do cardápio. O que faz um especialista em engenharia do cardápio? Aí é mais um estudo para poder aperfeiçoar, entender, para aplicar no mercado, para ajudar os empreendedores, né? Esse é o sentido. O estudo da engenharia de cardápio é trazer a lucratividade para dentro de um negócio gastronômico, sendo ele panificação, confeitaria, restaurante, lanchonete, um pequeno negócio. Sim. Aplica-se a engenharia de cardápio, com cálculos de custos das mercadorias, implantando fichas técnicas. E essas fichas técnicas nada mais são, Cris, que as receitas transformadas em cálculos. Né? Então, você pega uma receita de bolo lá do caderno da nossa mãe, da avó. Aquilo ali se transforma numa ficha técnica, com dados de custos, onde você vai dividir aquele custo pelo preço de venda. E há uma margem que se pode chegar para poder entender essa situação. Acima de 35%, você está pagando para trabalhar. Abaixo de 35% é que o negócio começa a ter rentabilidade. Interessante explicar sobre isso, porque muitas pessoas podem estar nos assistindo e não faz a mínima ideia, né, chefe? Agora, para a gente completar esse primeiro bloco, falar um pouquinho sobre o programa Paz. Explica um pouquinho esse programa do Senac para gente. Esse programa do Senac é um programa que ele acontece já há 6 anos, em média, dentro do Senac, a nível nacional. Ele nasce de uma vontade da nossa diretora no Senac do Amazonas, a professora Silvana Carvalho, em melhorar todo esse contexto de gastronomia da nossa região, né? Restaurantes, bares, hotéis, tudo que é ambiente de alimentação nas boas práticas, né? Então,
o empresário, ele precisa de capacitar o seu colaborador, seja um auxiliar de cozinha, um cozinheiro, um atendente, o caixa. O caixa, ele é um manipulador de alimentos. Tá? Porque ele vai pegar em algum momento ali uma bala, um chiclete, um bombom e vai te entregar. Então, precisa de quê? De boas práticas. E boas práticas, a aplicação dessas boas práticas é o Programa de Alimento Seguro, que tem um selo a nível nacional. O SENAC tem um selo que, se o ambiente, né, fizer todos as mudanças necessárias, os treinamentos e realmente se dedicar a isso, o que é válido por demais, porque isso também está contextuado em cima de uma legislação que nós temos, chamada RDC 216. Ela que é a federal, sim, a lei máxima nossa, digamos, para um ambiente ali, de alimentação. Né? E nós pecamos muito ainda a nível Brasil em relação à alimentação. E quando nós falamos da alimentação em geral, pensa-se que o pecado está na alimentação de rua somente. Não. Mas não. Ela está em todos os locais, no shopping, na rua, no comércio. Então, as pessoas, os empresários, né, eles precisam de ter esse entendimento da capacitação profissional, né, para o Programa de Alimento Seguro. E uma oportunidade para o empresário é que linka com o SEBRAE esse programa. Então, nós, assessores, que fomos inclusive capacitados agora, recentemente, nós fazemos o checklist, entregamos para o empresário, ele vai ver o que é prioridade naquele momento, vai aplicar aquilo ali em parceria com o SEBRAE. O SEBRAE, ele entra com 70% desse financiamento, e o empresário com 30% ainda divide de 10 vezes. Fica parcelas bem pequenas para um resultado absurdo de qualidade, de padrão, né, da experiência que nós precisamos de levar ao nosso cliente. São muitas vantagens, né, chefe? Olha só, o primeiro bloco, né? Estamos no primeiro bloco do Amazonas Acontece. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. A Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e hoje nós estamos recebendo chefe Heraldo Oliveira. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior falávamos um pouco da sua trajetória, né? Como foi sair de Minas, chegar aqui no Amazonas, em Manaus. Falamos sobre o projeto Paz do SENAC Amazonas, em parceria também com o SEBRAE. E agora, né, nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre os cursos oferecidos hoje pelo SENAC Amazonas. Maravilha, Kelly. Os cursos do SENAC baseiam-se no comércio de bens e serviços, né? Podemos falar aí na hotelaria, essa na área que eu atuo, fora a área da beleza, claro, e outras áreas mais, né? Então o SENAC está presente no Brasil, em todos os estados brasileiros. O SENAC tem 78 anos de vida e é com muito orgulho a minha área que eu falo que desde 1969 ele atua na área da gastronomia. Foi o primeiro curso na área da gastronomia, foi o SENAC quem deu no Brasil. Né? Isso é uma alegria, né? Uma satisfação. E lá dentro do Centro de Turismo e Hospitalidade, nós oferecemos diversas oportunidades para a população e chamamos para que as pessoas possam estar conosco. Eu sempre brinco, vem ser SENAC, né? Que é as oficinas, são pequenas horas, oficinas agora, no fim do ano, de panetone, de bolo de pote, de biscoitos natalinos, onde a ideia, além do aprendizado, é também do empreendedorismo, claro, onde as pessoas podem ter a oportunidade de vender algo, de ter uma renda extra e, quem sabe, até empreender. Nós temos uma egressa no SENAC que está com um restaurante no Rio de Janeiro chamado Manicumã, Comida de Manaus. Ela é, hoje, a representante da cidade criativa da gastronomia, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas os cursos nós temos qualificação profissional para cozinheiro,
cursos técnicos de confeitaria, cursos na área da hotelaria, técnicos em eventos, acessar mesmo as nossas redes sociais, entender esse contexto todo. E falo mais, Kelly, o mercado está precisando demais de mão de obra. Verdade, Nós temos aí um network enorme com os empresários, os donos de restaurantes, né? Faço menção aqui a chefe Elisângela Vale, ao chefe Dedé Parente, né, ao empresário Rogério Perdiz, do Grupo Engenho, que são minhas referências aqui em Manaus, né, a quem eu devo muita história aqui de me compor, né, dentro da cidade. Eles a todo momento estão necessitando de mão de obra. Com né? certeza, E os chefe. outros mais que nós conhecemos que fazem parcerias conosco, ligam, pedem mão de obra qualificada. E o Senac está aí para qualificar, para ajudar e oferecer também essas pessoas, né, para esses Para o empresários, mercado. porque vai melhorando, vai Verdade. capacitando. E aí nós vamos ter o quê? Cada vez mais segurança e experiência na hora de ir a um ambiente de alimentação. É bom para todo mundo, né, chefe? Agora, falando em coisa boa, explica um pouquinho sobre esse selo da Unesco. É cidade criativa? Cidade Criativa da Gastronomia. Manaus está candidata. Ó. Tá? Precisamos agora do nosso prefeito Davi Almeida fazer lá a sua assinatura. Só isso, o dossiê está pronto, o investimento também do SEBRAE, o apoio do SENAC para a construção desse projeto e outras lideranças mais que estão conosco nesse time. Né? A candidatura vai para Brasília agora, o Ministério do Turismo vai selecionar cidades que irão ser candidatas. O Brasil só pode indicar 2. E num contexto de cidade criativa, você não tem só a gastronomia. Claro. Você está em designer, música, artesanato, literatura. Várias cidades já compõem essa rede, né, de cidade criativa no Brasil e no mundo. Temos 4 no Brasil, da gastronomia. A última eleita foi Belo Horizonte, em Minas Gerais. Belém, nossa vizinha, é cidade criativa da Também. gastronomia. Paraty, no Rio de Janeiro, e Florianópolis, em Santa Catarina. São as Nossa. 4 eleitas. Mas tudo acontecendo através de um projeto que ele precisa de ser monitorado e precisa também de haver um entendimento da população da transformação sociocultural em cima dessa candidatura. Isso melhora muito e traz para a cidade benefícios, não estou falando aqui financeiros, tá? Sim. Estou falando de visibilidade, né, mundial. E Manaus é um celeiro de turismo internacional. Né? Manaus realmente é uma cidade assim, eu falo que eu sou um mineiroara, um mineiro manauara, Já é uma mistura. que é de coração trabalhar essa gastronomia. Eu adoro os meus alunos levando as coisas que tem aqui, me mostrando o que nós temos aqui, que no Brasil não tem. É uma gastronomia Só tem aqui, única. é verdade. Nós somos referência, Kelly, na gastronomia no Brasil, não tenha dúvida. E a que menos interferência cultural teve por conta das técnicas indígenas e ainda do interior, que pouco se mexe ali. As outras gastronomias tiveram muitas interferências. Claro. A nossa ainda se mantém. E isso é de extrema importância. Ah, mas vai dar tudo certo. Continuando falando de coisa boa, chefe, tivemos aí a gravação do Chef Show 2024, né? O chefe participou, né, dessa gravação, participou dessa 3ª temporada. Antes de a gente fazer o convite para todo mundo acompanhar, que inclusive é amanhã, domingo, dia 24 de novembro, chefe, como foi participar dessa 3ª edição do Chef Show 2024? Primeiro é agradecer a parceria, né, com a Kelly. Foi uma parceria maravilhosa. Não percam amanhã o Chef Show da Band, trazendo emoções e emoções sinceras, né, emoções verdadeiras da gastronomia do nosso estado. 6 participantes. 6 participantes. 3 jurados do maior entendimento entre todos os nossos, né, chefes em Manaus, que nós temos diversos chefes respeitados aqui. A Band selecionou 3 chefes de peso
para estarem aqui julgando os pratos. Graças a Deus que o meu ponto foi só comentar os pratos. Só o comentário. Mas assim, de um nível técnico que eu convido a todos para poder assistir. Estar aqui foi ir representar o Senac, né? É o terceiro ano do Chef Show, é o terceiro ano que o Senac também apoia o Chef Show junto com vocês da Band, essa parceria de sucesso para nós, para os nossos alunos e para a sociedade, beneficia e traz para Manaus essa referência de celeiro de uma gastronomia brasileira diferenciada. Os 6 candidatos que estiveram aqui conosco, né, eles representam muito a classe, eles representam os auxiliares de cozinha, eles representam os cozinheiros, eles representam os chefes de cozinha, eles representam todo esse contexto porque eles apresentam de alma e coração um preparo do nosso Amazonas. Foi gratificante, é gratificante, né? Eu estou muito feliz e grato por isso e mais ainda pela parceria que nós fizemos. Eu que agradeço. Então, já aproveitar o gancho do Chef Heraldo. Amanhã, dia 24, domingo, tem Chef Show aqui na tela da Band Amazonas. Para a gente finalizar, então, esse programa, chefe, fala um pouquinho sobre os novos projetos do Senac, o que a gente pode esperar aí. Tá finalizando o ano de 2024, mas eu tenho certeza que tem muita coisa boa também. Tem sim. O Senac CTH, Restaurante Lanchonete Escola, ele está passando por uma reformulação agora maravilhosa. Teremos em breve a inauguração do Bistrô Escola, que faz parte desse contexto gastronômico do Senac, ali na Saldanha Marinho, que está o CTH. Subiu o Eduardo Ribeiro, logo após o teatro, vai ser o Bistrô. E o Bistrô ele vai trabalhar com uma gastronomia em enologia, enogastronomia. Para quem não sabe o que é a enogastronomia, é a fusão, a harmonização entre o vinho e a comida. Então, a enogastronomia hoje ela está sendo difundida. Vai ser uma cafeteria. Isso tudo escola, porque as pessoas vão aprender a fazer um bom café, vão aprender a fazer os drinks à base de café. O bistrô vai trabalhar com à la carte, né? Então, assim, vem muita coisa realmente boa para esse ano de 2025. Além do aprimoramento dos nossos cursos técnicos lá da escola. Eu aproveito o convite para fazer o convite, né? O momento para vocês irem lá na Saldanha Marinho almoçar conosco. Porque o aluno prepara, os nossos professores, que são referências. Uma é muito conhecida, a professora Ana Glória Amazonas, que é referência aí no estado do Senac, na gastronomia regional. Professora Elvira, que transita na confeitaria e na panificação, né? Nós temos uma técnica em nutrição lá também, a senhora Andréia, que faz todo esse contexto aí de segurança alimentar. Então, o aluno prepara, nós colocamos no restaurante escola, com preço super acessível, porque o Senac não vive de lucro, e vocês vão ter a oportunidade de uma alimentação segura. Olha só, Chef Heraldo Oliveira, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Obrigado, Kelly, pelo convite. Obrigado à Band pelo convite e um abraço aos telespectadores. Então é isso. Muito obrigada a você que acompanhou, ficou até agora, né, assistindo a gente aqui no Amazonas Acontece. Aproveitar. Gostou da entrevista? Dá um like lá no YouTube, compartilha com seus amigos, manda para os seus familiares e, claro, né, te fazer o convite amanhã na tela da Band Amazonas. Tem Chef Show e a gente volta a se encontrar lá. Para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Não esquece, acessa o meu Instagram também, Kelly Abreu _ para a gente interagir, para a gente conversar por lá. Tchau, tchau. Até amanhã, hein, no Chef Show.